Os enfermos
Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Nesta noite de sexta-feira, nós vamos trazer o culto de doutrina para que a igreja possa ser edificada no corpo do Senhor Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem dessa noite, ele se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecendo a fé. Diz assim, capítulo 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós também encontramos o apóstolo Paulo em Romanos 4, 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Este, podemos dizer assim, que é o conselho que nós precisamos ouvir todos os dias, principalmente atualmente, já que tudo virou e tornou-se banalidade. O conceito de fé parece ser apenas um amuleto de justificativa. A verdade é que as pessoas perderam o temor a Deus e passaram a adaptarem a sua vã maneira de viver erroneamente. Há um conformismo com tudo, até mesmo nas coisas que estão fora do padrão, deixada por Deus. Há uma concordância entre todos e tudo, cuja o intuito é agradar a alguns que estão sendo porta-voz do inferno. O que era feio se tornou bonito, o que era errado virou coisa certa, a esperança já no que se vê, o poder é o que se tem, motivo esse que a fé virou nada mais do que uma nuvem passageira. Agora amanhã já não se sabe mais onde está. Queridos, quem é fortalecido na fé recusa a ser derrotado e a receber um não como resposta. Ele ri diante da circunstância, da aparência externa e do que é visto ou sentido, e perseverante em acreditar na resposta de Deus a seu pedido. Nós temos um grande exemplo. Abraão tinha esse tipo de fé. Abraão, que em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 22, diz assim: O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe for dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim lhe foi também imputado como justiça. Como nós precisamos ter esse tipo de fé
para os dias de hoje. E para que isso aconteça, nós precisamos nos convencer de quem é Deus. Um Deus verdadeiro, não só em si, mas na sua palavra. Mas o que pode as pessoas que dizem ter fé afirmar isso com ousadia? Eu poderia dizer mais uma vez, quem pode ou que pessoas podem afirmar ter fé e afirmar isso com ousadia? Porque, por outro lado, encontramos muitos que dizem que tem Deus e é mentiroso e que não fará o que disse. Talvez você já tenha pensado isso no momento difícil da sua vida. Mas o que diz em respeito a exercer uma fé inabalável? Eu acredito que poucos se manterão em uma fé forte o suficiente para agradecer a Deus pela sua resposta, antes mesmo de fazer a sua oração ou ter sido respondida. Alguns recusarão a duvidar e a desistir quanto às coisas que parecem estar indo de forma contrária ao que foi pedido a Deus. É neste caso exatamente o motivo pelos quais muitos não recebem resposta. Não há uma pessoa que exerça uma fé tão grande como a de Abraão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4 a 8, diz o seguinte: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Versículo 5: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Versículo 6: porém peça com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. 7: quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Nós encontramos também em Hebreus 11:16, que diz assim: mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Vejam que todas as pessoas podem ter certeza absoluta de obter de Deus o que Ele prometeu, se andarem nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão como exemplo. Veja o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ele também, o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão. O nosso pai viveu antes de ter sido circuncidado. Versículo 23. As palavras foi aceito não falam somente dele. Versículo 25. Veja que Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nos fossem aceitos por Deus. Que coisa linda, né? A morte de Jesus teve um propósito para que nós o aceitássemos, para que nós nos voltássemos para Ele. E isso é
através da fé, do fortalecimento da nossa fé. Mas nós precisamos entrar num outro ponto, que é o primeiro ponto, a fé sincera. A fé sincera é aquela que não conhece a hipocrisia, o fingimento ou falsidade. É uma fé que não se envergonha e nem assume a postura externa. Ela é simplesmente genuína, real, sincera, em todos os aspectos. É algo pessoal, é algo que diz respeito às minhas entranhas, à minha consciência. Ela procede de um coração puro, de uma boa consciência, como descrito nas passagens bíblicas indicadas a seguir. Ela não é hereditária, embora em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinha. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Veja que Paulo está a falar dela como presente em 3 gerações sucessivas. Ela é do tipo que todas as pessoas honestas, pura e sincera têm. Nós já temos aí um padrão de sinceridade. Ela é do tipo não egoísta, é santa, divina, que aumenta naturalmente na vida de todo verdadeiro filho de Deus, à medida que cresce na graça, no conhecimento. Nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 9, que diz assim: modo eles nos têm dado os maravilhosos, preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Versículo 5: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade junte o conhecimento. Versículo 6: e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Versículo 7. Veja o que ele está falando no anterior: devoção a Deus. Ninguém tem devoção a Deus sem procurar conhecer. Nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor para isso acontecer. E 7, a essa devoção, ou seja, junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte ao amor. Versículo 8: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu do que foi purificado dos seus pecados passados. É a mesma coisa de que eu não entender todo o sofrimento de Cristo, eu não ter esse aprofundamento de Deus na minha vida. E aí nós vamos para o segundo ponto, a fé temporária. A fé temporária é um tipo de pessoa, ou que essa pessoa pode ter, que acredita somente por um determinado tempo. E essa fé nasce como um cogumelo, mas por causa da sua superficialidade ou falta de raiz, esmorece no período da tentação e provação.
Veja que a gente encontra em 2 Coríntios 4, versículo 18, nos diz: assim fixamos os olhos, nós falamos, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter essa certeza que aumenta a nossa esperança de que tudo que nos preocupa hoje vamos superar com a ajuda de Deus. O que está acontecendo no mundo inteiro é um aviso que nós precisamos de Deus. Veja que em 2 Coríntios, capítulo também 4, versículo 17, nos diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, é uma experiência que Deus nos está nos dando para nos aproximarmos dele, a oportunidade de sermos mais e mais conscientes de que precisamos de Deus. Um dia nós vamos encontrar resposta para tudo que tivemos de enfrentar e lidar e resolver, por mais difícil que seja. Situações complicadas, pense no que você já passou, no que você já viveu. Nós tivemos há um tempo atrás, que se falava que era pandemia também, aquela gripe, a HN1, se não me engano, HV1, sei lá, uma coisa assim, que morreram muita gente. Até eu vi um pronunciamento do Lula, que dizia que era apenas uma gripe passageira, mas morreram muito mais gente do que está morrendo agora, e as pessoas não tiveram tanta preocupação. Por quê? Porque não tinha tanta mídia em cima do que estava acontecendo. Hoje nós estamos vivendo isso, a mídia está dominando até aqueles mesmos que se diz conhecer a Deus. Queridos, tudo vai passar, Deus está comigo, Deus está com você. Queridos, em Deus nós encontraremos força e motivações. Deus está vendo tudo o que está passando, não sai nada do controle dele. Às vezes sentimos que a nossa fé está sendo testada, e talvez esteja mesmo. Deus quer que sejamos capazes de descobrir o tamanho da nossa fé, ou a força de superar e resolver, principalmente quando confiamos nele. Nem sempre encontramos a resposta do que Deus quer que aprendamos com determinada dificuldade, situação ou problema. Mas tudo o que ele criou, fez e faz porque tem propósito. Tem propósito sobre nossas vidas. Então nós encontramos também em Romanos 8, 28, que nos diz: sabendo que todas as coisas, ou sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado e Deus tem propósito na sua vida. E você precisa levantar a cabeça, crescer espiritualmente, entender que Deus é o Senhor da sua vida. Não foi isso que você aceitou Jesus? Ou não foi? Porque eu fui. Eu aceitei Jesus com essa confiança. Eu não entendo como crentes hoje não conseguem entender que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. E o mais interessante é que essas pessoas sempre procuram fazer julgamentos maldosos, que entristece o seu irmão, a sua irmã, acusando de estar em pecado. Pense nisso.
tenha mais fé, leia mais a Bíblia, que iremos encontrar diversos homens de Deus que passaram por grandes batalhas, lutas ferozes, porque pregavam o Evangelho. Eles queriam que Jesus chegasse ao coração das pessoas. E a minha pergunta é: eles estavam em pecado? Não. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles tinham muita fé no seu Salvador. E quando eu vejo essas pessoas perguntando isso, julgando as pessoas, será que essas pessoas realmente conhecem o Evangelho? Será que as pessoas têm autoridade para falar do Evangelho dessa forma? Veja que os discípulos tinham muita fé no seu Salvador. Por exemplo, uns morreram drasticamente. Estevão, por exemplo, morreu apedrejado. Se eu for contar aqui, dos que sofreram, foram queimados vivos, estavam em pecado? Vocês sabem a história. Quem lê a Bíblia sabe. O que me preocupa é que no passar do tempo, as pessoas, em vez de crescerem espiritualmente, estão regredindo e agindo dessa maneira, como crianças que aí não viram o Evangelho. Veja que elas recebem a palavra de Deus com grande alegria, elas têm sede de Deus, e parece que elas excedem a todo zelo na fé. Mas depois de alguns dias ou semana, não se ouve mais falar delas, exceto talvez um próximo culto, se houver. Em que elas, onde as suas emoções serão novamente afloradas, a ponto de levá-la a um recomeço na fé. Apenas param, em seguida perde novamente. São pessoas inconstantes, irmãos. São pessoas que não têm perseverança. Ainda não houve uma libertação, como João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece que estão presas a este mundo, parece que elas estão dependentes totalmente das coisas mundanas. Quando a gente morre, não leva nada, e nós ficamos presos, em vez de exercermos aquilo que Deus nos chamou, em vez de fazer o que Deus nos mandou fazer. O que Deus nos mandou fazer? Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ser solidários uns com os outros, estar juntos no mesmo propósito com Deus. A igreja precisa estar junto, unida. Esse tipo de pessoa nunca se torna totalmente limpa com Deus, ou faz a entrega total de sua vida. Não fazem. Exceto por uma ação momentânea, ele não pode preparar um sólido. Você não pode preparar um sólido que você se emociona, entrega a sua vida ali e fica por isso mesmo. Não. De forma que a semente tem que gerar uma raiz profunda para que ela possa crescer e dar frutos. Veja que alguns até ensinam que isso não pode acontecer, mas acontece, apesar de tão conhecida impossibilidade, a fé de alguém desaparecer e dessa pessoa ser renovada ao arrependê-la novamente. Eles ensinam que a pessoa não pode perder a fé. Mas vamos ver uma coisa. Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, ele diz, Jesus fala, né? Jesus diz assim: certamente disse que alguns logo recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permaneceram pouco tempo
ele está falando de quê? Não conseguiram se afirmar. Quando surge uma tribulação ou perseguição ou uma dificuldade, por causa da palavra, logo abandona. Logo o abandona. Ele diz, no versículo 20, diz assim, do capítulo 13, 20 e 21, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em chegando-lhe a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui nós também encontramos, Paulo fala dessas pessoas como aqueles que naufragam ou naufragaram na fé, em 1 Timóteo capítulo 1, 19. Versículo 19 ele diz: mantendo fé, a boa consciência, portanto alguns, tendo rejeitado o quê? O entendimento, que é a consciência, vieram a naufragar na fé, ou seja, não deram consistência naquela semente que Deus plantou no coração e fraquejaram. Versículo 15, 1 Timóteo, do 5, 12 ao 15. E essas pessoas que não dão esse procedimento, elas passam a seguir a Satanás. Veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Versículo 12: tornando-se condenável por anularem o seu primeiro compromisso, ou seja, aquilo que Deus deu a ele, aquele chamado, quando Deus, o Espírito Santo, tocou no coração daquela pessoa. Além do mais, aprende também a viver ociosos, andando de casa em casa, e somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigadas, falando o que não deve. Isso é notório. Muitas vezes as pessoas estão vazias, elas procuram as pessoas para conversarem e não sabem mais o que dizer, porque não tem consistência no que vão falar, porque não tem a base, que é Deus. 15. Pois com efeito, já alguns se desviaram. Olha o que está falando. Alguns já não acreditam mais, alguns já não têm essa fé, alguns já não participam mais do banquete espiritual que Deus deixou, esse alimento vivo que é a sua palavra. Muitos deixam as oportunidades de estar nos cultos, aprendendo. Eu sempre digo o seguinte: todas as vezes que você vai a um culto, eu vejo como Deus dizendo: eu te estou dando uma oportunidade de ouvir o meu chamado outra vez e mudar, não somente para ouvir, mas que aquela palavra que entra no seu coração possa mudar o seu estilo de vida. E isso nós vemos as pessoas, todo mundo aperreado, com medo de morrer, com medo de... Por quê? Porque são apegados a esse mundo. Nós temos que nos apegar a Deus, porque se nós morrermos apegados com Deus, nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos para onde nós iremos, para o braço do Pai. Nós temos a certeza que nós estaremos com Deus. Versículo 15: pois com efeito, aliás, versículo 14: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. As pessoas às vezes ficam vazias, desocupadas. Versículo 15: pois com efeitos alguns se desviaram seguindo Satanás. Queridos, quando temos esperança em Deus e passamos a confiar em seus planos para nossas vidas, passamos a ter a fé fortalecida e renovada. Tenhamos convicção de que o melhor está por vir, aleluia.
O melhor está por vir. Diga ao seu irmão aí que está do seu lado, ou que está com você: meu irmão, isso é só um momento. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Tenha convicção que o melhor está por vir, pois Ele nunca erra em suas escolhas. Oremos junto agora. Pai querido meu coração, me faz ter a visão dos céus nos meus problemas, que muitas vezes me faz chorar por dentro e que escorre aquele sentimento de tristeza, mas a sua verdade e a sua vontade me diz que o Senhor tem propósito com tudo isso. O Senhor tem propósito com tudo isso. Que o Senhor possa me fortalecer, que o Senhor possa trazer resistência, determinação e coragem para todos os meus irmãos. Que o Senhor seja aquele que fortalece o coração daqueles enfraquecidos, e que nenhum desista quando as forças nos faltarem, mas saibam clamar ao Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, porque eu sei que o Senhor estará comigo, estará com você, estará com a comunidade cristã Rehobote, fortalecendo nos novos desafios. Precisamos estar unidos uns com os outros. Precisamos reagir a todo o caos, a toda dificuldade, a toda ansiedade e dizermos para Deus: Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o Cristo vivo em nossos corações. Uma das coisas que eu acho lindo é aquele hino: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Querido, como nós vimos no texto, aqueles que procuram andar na fé como Abraão, eu creio que qualquer um que pedir nessa condição, o Senhor estará pronto para abençoar. Não tenha medo do amanhã. Tenha medo de hoje você não ter a consciência de Deus no seu coração. Não tenha medo do que eles podem fazer, mas tenha medo de você perder o que Deus vai fazer na sua vida, por não acreditar, por não ter fé. Deus, nós te pedimos nesta noite que as experiências que nós temos muitas vezes, Senhor, eu não sou diferente dos meus irmãos, eu também tenho momentos, mas nesses momentos, muitas vezes eu coloco a mão na minha cabeça e digo: Senhor, Tu és o dono da minha vida, e Tu não morreste em vão pela minha vida, e eu não posso te envergonhar, nem me enfraquecer. Fortalece o meu coração, traz alegria, porque nesses últimos dias tem sido muito difícil com tantas coisas acontecendo. Mas, como diz no Salmo, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha salvação. Quem terei medo? De quem terei medo? Nesse momento nós podemos também clamar e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é nesse momento de apavoramento, de dor, de tanto desânimo, de tanto desespero, nós podemos dizer: nós não estamos só, o Senhor está conosco, o Senhor está na tua casa, o Senhor está fortalecendo a tua vida, a tua família, os teus parentes. Que o reino de Deus possa estar diante de você, e você, com a visão celestial como Abraão tinha, contemplar as promessas do Deus vivo
sobre a minha vida, sobre a tua vida. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Reobote, para frente, estamos juntos, somos filhos de Deus e Deus está olhando para a nossa congregação. É assim que nós oramos e já agradecido em nome do eterno soberano Jesus. E que o amor do Senhor Jesus, as santas e eterna consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, guardando vocês de todos os males, protegendo, Senhor, e com Israel, com todo o povo de Deus. Que o Senhor esteja abençoando aquela nação, que o Senhor guarde dos males e que nos proteja em nome do eterno soberano Jesus. Amém. Boa noite. Que bom e saudade nós estamos tendo desse momento de estarmos todo mundo junto. Mas logo vai passar, porque Deus é fiel.